Deus colocou no meu coração falar de um tema. Se o pessoal da produção puder jogar aí para nós. Eu creio que nós só podemos multiplicar discípulos, meu irmão, é no poder do Espírito. Nós não temos habilidade, capacidade humana para fazer discípulos. Nós entendemos que multiplicação de discípulos, meu irmão, é algo sobrenatural. E só faz discípulo quem é discípulo. Quem não é discípulo de Jesus não consegue gerar novos discípulos, não consegue multiplicar discípulos. Então nessa noite, meu irmão, Deus nos trouxe aqui para que a gente medite na palavra dele, porque Deus quer levantar aqui nessa igreja uma geração de homens e mulheres que serão multiplicadores de discípulos, homens e mulheres cheios do Espírito. É no poder do Espírito, meu irmão, que nós multiplicamos discípulos. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, para a igreja de Jerusalém, para a vida dos apóstolos, eram homens cheios do Espírito. E é o Espírito Santo, meu irmão, que vai trabalhando, vai fazendo a obra. Nós somos apenas instrumentos da glória dele. Eu quero desafiar você a entender isso, que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser capacitada pelo Espírito para fazer proezas. E o maior milagre que nós podemos ver aqui na terra, meu irmão, é quando alguém aceita o Senhor Jesus, tem os seus pecados perdoados e tem o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre, porque é um milagre que muda para a eternidade. Quando você faz um discípulo para Jesus, você, meu irmão, você está investindo, você está colocando pessoas no céu, na glória. E é isso que a igreja precisa viver para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E a melhor maneira de nós glorificarmos o nome do Senhor é multiplicando discípulos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Enquanto você está abrindo a Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 8, eu preciso te explicar um pouco do contexto, porque você, quando entende o contexto, você tem uma outra perspectiva da leitura. Então, antes de nós lermos o texto, que você está procurando aí, Atos 8, a partir do verso 26. Depois da perseguição que aconteceu após a morte de Estevão, Estevão foi apedrejado, foi morto, e por causa da morte de Estevão, aconteceu uma grande perseguição na igreja, e os discípulos começaram a fugir. A palavra aqui no grego foi uma diáspora. Eles saíram de Jerusalém e começaram a ir para outros lugares. E outros lugares eles começaram a pregar a palavra, e aí eles chegaram em Samaria. E você sabe muito bem, com o texto lá que Jesus, onde ele encontra a mulher samaritana, que nós até cantamos aqui a música, que faz menção àquela relação. Os judeus não conversavam com o samaritano, mas aí os judeus começaram a chegar em Samaria e começaram a pregar a palavra. E aí, meu irmão, aconteceu uma grande colheita em Samaria, e o evangelho chegou com poder e graça lá em Samaria, irmãos. E as pessoas começaram a ter experiências com Deus, pessoas foram libertas, pessoas foram convertidas, transformadas. Aconteceu um grande avivamento em Samaria. E quem estava liderando esse movimento lá em Samaria era um diácono chamado Filipe, lá de Atos capítulo 6, aquele que foi escolhido para servir as viúvas gregas. E ali, meu irmão, aquele diácono cheio do Espírito Santo, ele chega em Samaria. Preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Ele era um diácono. O diácono, meu irmão, às vezes a gente fala assim: puxa vida, só está servindo a mesa. Não, eles, além de servir a mesa, servia as viúvas. Aquele homem era cheio do Espírito e pregava a palavra e orava. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. E aí, presta atenção nisso que eu vou dizer, guarda essa frase. Filipe vivia o momento mais especial, o auge do ministério dele. É quando você chega num lugar, você começa, é como se você chegasse num lugar e você começasse a evangelizar e muitas pessoas se convertessem, as pessoas sendo libertas, famílias sendo alcançadas. Meu irmão, acontecendo algo sobrenatural. Estava acontecendo algo sobrenatural lá em Samaria. Eu fico imaginando, meu pastor André, a alegria de Filipe de ver aquelas pessoas sendo convertidas, discípulos sendo formados. E aí, meu irmão, quando ele estava vivendo o auge do ministério dele, aí entra esse texto. Aí você fala assim: ué, mas ele não estava vivendo o auge do ministério dele? Vamos para o texto, olha para o texto aí. Olha aí, meu irmão, Atos capítulo 8. Então, Filipe vivia o que, meu irmão? O auge do ministério dele, está entendido?
estava vivendo o máximo lá do ministério em Samaria. Aí, meu irmão, quando ele estava vivendo um auge do ministério dele, aí veio um anjo. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul. Mas como é que é? Vá para o sul. Mas Senhor, eu estou vivendo aqui o auge do meu ministério, as pessoas estão se convertendo, as pessoas estão sendo libertas, pessoas sendo curadas. O anjo disse para Filipe: vá para o sul, vá para a estrada deserta. Senhor, mas aqui em Samaria tantas pessoas estão sendo convertidas, e o Senhor quer que eu vá lá para o sul, lá para uma estrada deserta, onde não tem ninguém. Você está entendendo? Quem está entendendo? Está entendendo o que eu estou querendo explicar para você? Ele vivia o auge do ministério dele. E aí o anjo falou assim: sai daqui. Ué, mas por que eu vou sair daqui? Aqui está vivendo um momento muito bom. E aí, além de mandar sair de Samaria, mandou ele para uma estrada deserta. Uma estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. O que ele fez? Versículo 27, meu irmão: ele se levantou e partiu. Olha que coisa tremenda. No caminho, ou seja, lá nessa estrada deserta, ele encontra um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem era como se fosse o ministro da fazenda da Etiópia. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Então, vê que esse homem tinha interesse. Lembra do treinamento? Quem estava ontem à tarde aqui? Quem estava aqui ontem à tarde? Vários irmãos. RIRD, ele era interessado. Olha, Júlia, ele demonstrava interesse. Então ele foi para Jerusalém porque ele queria adorar a Deus, ele queria conhecer a Deus, mas ele não conhecia Deus ainda. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E aí, meu irmão, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura que diz: ele foi levado como ovelha para o matador, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Diz Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água, e Filipe o batizou. Você pode dar um glória a Deus bem batista aí, irmão? Esse é um glória a Deus bem batista, irmão. Vai lá: glória a Deus. Que texto maravilhoso, que texto maravilhoso. E nós vamos aprender, com base nesse texto aí, meu irmão, algumas características. Nós precisamos aprender com esse texto, meu irmão, algumas marcas dos discípulos que multiplicam no poder do Espírito. Quem quer multiplicar aqui no poder do Espírito? Receba, meu irmão, essa palavra nessa noite. Deus quer te ensinar. Deus quer te ensinar, conforme na experiência de Filipe, a multiplicar discípulos no poder do Espírito. Uma multiplicação exponencial. Deus quer trazer multidões para essa igreja, mas nós precisamos aprender a palavra com Filipe. Quais são as marcas desse discípulo que multiplica no poder do Espírito? A primeira marca que nós entendemos aí: se eu quero multiplicar discípulos, meu irmão, no poder do Espírito, a primeira marca que nós encontramos, Claudinei, de um discípulo que multiplica no poder do Espírito, é sensibilidade. Sensibilidade, o que é sensibilidade? Sensibilidade, meu irmão, para parar e ouvir aquilo que Deus está dizendo para que eu possa fazer. Nós vivemos, meu irmão, num mundo onde muitas pessoas vão fazendo, realizando, mas será que Deus realmente está direcionando? Irmão,
Presta atenção, discípulos que multiplicam no poder do Espírito estão sempre com os ouvidos espirituais prontos, abertos para ouvir a direção que vem do Senhor. Aqui, irmão, foi um negócio muito complexo. Ele estava vivendo um momento extraordinário no ministério dele. Aí Deus manda um anjo e fala para ele parar de ficar ali em Samaria e ir para uma estrada deserta. Meu irmão, só um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo para ter essa sensibilidade, para entender aquilo que muitas vezes Deus está querendo fazer na nossa vida. E quando eu olho para esse texto, eu lembro um pouquinho da experiência que eu tive. Eu estava vivendo, meu irmão, o auge do meu ministério na Primeira Batista Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Era o auge, estava vivendo um momento extraordinário. E se eu quisesse, eu ficaria ali na primeira igreja, e era o meu plano ficar na primeira igreja de Campo Grande até a minha aposentadoria, e ficar lá para sempre. Só que aí, meu irmão, uma vez eu fui numa viagem para o Multiplique, e na volta para casa, eu estou sentado lá olhando na janela, assim, aquelas nuvens, e aí eu começo a orar, começo a adorar a Deus, começo a buscar o Senhor. Oh Pai, que maravilha, que nuvens lindas, que nuvens maravilhosas, o Senhor é maravilhoso. Comecei a entrar ali na presença de Deus, adorando a Deus, buscando a Deus no meio daquele dos ares, uma delícia ali adorando o Senhor. Aí o Espírito Santo vem e fala para mim claramente, irmão. O Espírito Santo fala assim: acabou seu tempo lá na Primeira Batista de Campo Grande. Eu falei: como é que é? É o Senhor mesmo que está falando comigo? Acabou seu tempo. Meu irmão, eu chorei que eu desidratei. Sabe o que é chorar e desidratar? A aeromoça veio assim: senhor, você está passando bem? Você está querendo um copo de água? E eu lá, as lágrimas desceram. Eu falei: não, está tudo bem, está tudo bem. Meu querido, às vezes Deus muda ciclos na nossa vida. A nossa vida é constituída por ciclos. Ciclos que começam, ciclos que encerram. O nosso desafio é interpretar os ciclos que Deus tem preparado para a nossa vida. Muitas vezes queremos começar um ciclo que ainda não começou. E às vezes, meu irmão, nós não queremos viver um ciclo que Deus já começou. E eu estou querendo viver um ciclo do passado. Sensibilidade. Presta atenção. Homens e mulheres que vão multiplicar, meu irmão, muitos discípulos nos próximos anos, são homens e mulheres que têm os ouvidos afiados para ouvir o direcionamento do Espírito Santo. Sensibilidade. Eu preciso ter sensibilidade. Sensibilidade, meu irmão, para ouvir a direção do Senhor. O discípulo capacitado pelo poder do Espírito está sensível a ouvir a direção do Senhor. Sensibilidade, meu irmão, para deixar o ministério frutífero que ele estava vivendo lá em Samaria, para partir para um deserto. E uma coisa muito importante que a gente aprende aqui, que Filipe só queria estar aonde o Espírito Santo estava trabalhando. Ei, presta atenção. Sabe o que é o grande segredo? É nós estarmos aonde o Espírito Santo vai trabalhar nos próximos anos. Eu preciso ter ouvidos espirituais, eu preciso ter um coração sensível, ouvir a direção do Senhor. Irmão, se tem algo que você tem que investir, crescer nisso, é crescer em sensibilidade para ouvir, abrir as escrituras, parar na presença do Senhor, ouvir, colocar diante do Senhor, meu irmão, os seus passos, os seus planos, aquilo que Deus tem preparado para você nos próximos anos. Entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida nos próximos anos. Ele só queria estar, meu irmão, aonde Deus estava fazendo. O centro da vontade de Deus, meu irmão, será sempre o melhor lugar que você pode estar na tua vida. Sensibilidade. Que a CBPAI seja uma igreja, meu irmão, que tenha sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Cadê os líderes de PGM aqui, os líderes de PGM? E os líderes, que vocês ouçam o Espírito. O Espírito Santo, ele vai direcionar vocês para falar assim: investe nesse aqui que vai ser seu próximo líder. Esse aqui vai ser um pouquinho mais para frente. Investe nessa pessoa aqui, porque essa pessoa vai aceitar Jesus, você vai batizar ela. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito. Nós precisamos ter sensibilidade. Os maiores líderes que eu vi, que eu conheci, que eu convivi na vida, eram líderes que tinham uma sensibilidade muito apurada de ouvir a voz do Espírito. Essa é a marca, meu irmão. Uma das marcas principais daqueles que vão fazer proezas nos próximos anos é sensibilidade para ouvir a direção do Senhor. Amém, igreja? Amém.
Segunda marca que nós aprendemos aqui no texto. Segunda marca que nós aprendemos aqui no texto. A primeira é sensibilidade. A segunda é obediência. O que adianta eu ouvir a voz do Senhor? Deus está falando comigo e eu não obedeço a direção do Senhor. Aí está o problema. Eu conheço muitas pessoas que têm muita sensibilidade para ouvir a direção do Senhor, mas na hora que Deus fala assim, opa, para de fazer isso, vai fazer. Ai papai, tá tão bom aqui, por que eu vou ter que ir para outro lugar? Ali, meu irmão, o Felipe podia falar assim, não Senhor, aqui em Samaria está maravilhoso, está céu na terra, Senhor, meu PGM está multiplicando, estou batizando, está pessoas sendo libertas, nós vamos ter umas 100 multiplicações nas próximas semanas, só vai querer me tirar daqui para uma estrada deserta. Obediência, irmão. Olha aqui, levanta tua mão. Das maiores marcas, as maiores vitórias que você vai conquistar na tua vida é quando você obedecer a direção do Senhor. Obedeça a direção do Senhor. Quando alguém chega para mim e fala assim, Deus falou e eu vou nesse passo, eu fico quieto, irmão. Quando Deus fala, Deus falou mesmo, você tem certeza disso? Vai na bênção, meu irmão. Vai na bênção. Ele se levantou, ele ouviu a ordem, ele se levantou e partiu para viver a vontade do Senhor. E aí lá no caminho ele encontra o eunuco, oficial importante, que esse oficial estava voltando para casa, lendo o profeta Isaías. E aí, meu irmão, olha, presta atenção naquilo que acontece. Ali no versículo 29. No versículo anterior, na parte anterior, era um anjo que falava com ele, certo? O anjo falou para ele, sai de Samaria e vai para a estrada deserta. Agora no versículo 29, quem estava falando com ele? Quem? O Espírito Santo. Às vezes Deus envia anjo, às vezes o Espírito Santo fala com a gente, às vezes Deus usa pessoas, às vezes Deus fala com você com sonhos, às vezes você abre a Bíblia e Deus fala com você. Não importa a maneira que Deus fala com você, obedeça. Às vezes não precisa vir anjo não, meu irmão. Às vezes Deus está ministrando no teu coração, às vezes as circunstâncias estão falando conosco. Ali, o Espírito disse a Filipe, foi uma ordem clara, aproxime-se dessa carruagem, acompanha. O que Filipe fez, meu irmão? Filipe fez o quê? Filipe o quê? Correu. Deus está querendo levantar uma geração de homens e mulheres que correm para fazer a vontade de Deus. Se Deus falou, eu vou correr, eu vou viver aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Uma vez, tinha uma irmã lá na nossa igreja, em Campo Grande, que ela queria que eu e a Tânia fôssemos visitar a casa dela de todo jeito. E nunca dava certo a minha agenda com a agenda dela. E ela estava ficando chateada. E estava ficando aquela situação constrangedora. Aí um dia ela falou assim, William, tem que ser hoje que você vai lá em casa. E aí eu falo com a minha esposa. Ela falou assim, amor, hoje não dá. Hoje eu tenho um encontro. Hoje eu tenho um trabalho lá com as mulheres. Não dá. Aí eu chamei minha sogra também não posso. Chamei algumas senhoras lá da igreja, da liderança de oração. Não posso, William, não posso ir. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou visitar uma irmã sem uma mulher? Aí, queridão, estava passando assim no corredor lá da igreja, um discípulo que eu chamava carinhosamente ele de Amendoim. Eu falei, Amendoim, nós precisamos fazer uma visita hoje, meu irmão. Me socorre, é uma casa de uma irmã, você me ajuda, vai lá comigo hoje. Ele falou assim, William, meu sonho é a gente fazer essa visita. Eu falei, então é hoje, vamos lá. Chegamos lá na casa da irmã, meu irmão. Aí o horário que a gente tinha combinado, e fomos batendo palma porque era uma casa lá no fundo, edículo, fomos batendo palma, ninguém vinha. Eu falei, vamos embora, porque não tem ninguém nessa casa. Aí depois, que a gente cansou de bater palma, saiu uma criança lá e falou assim, vocês são lá da igreja? Minha mãe falou que vai atrasar, mas pediu para vocês entrarem. Aí eu entrei lá naquela casinha, uma casinha pequena, irmão, devia ter umas 100 crianças lá dentro jogando futebol. E eles chutavam a bola e a gente baixava a cabeça. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu. Irmão, eu quase estava irado aquela noite. Sabe quando você vai fazer uma visita assim, você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí, meu irmão, e aquela criançada gritando naquela sala, era uma casinha pequena, eles jogando bola dentro da sala, e a bola vinha. Aí eu falei, meu Deus, aí abre a porta de um quarto assim, aí sai um senhor assim, muito estranho lá de dentro. Assim, para quem é dos anos 90 e lembra da família Addams, né? Era mais ou menos um personagem parecido com o da família Addams, assim, tio Chico. Lembra do tio Chico? Ele parecia o tio Chico, irmão.
E aí ele veio na minha direção, assim, eu fiquei com medo. Eu falei, quem é esse homem aí? E aí eu estendo a mão para ele, meu irmão. Ele me deixou no vácuo. Você já teve essa experiência? É horrível. Você estender a mão, a pessoa... E aí, ele senta na minha frente e fica assim, olhando para mim. Eu falei, ué, que homem é esse? Aí eu falei para o amendoim, a irmã não chegou. Essa criançada está jogando bola. Vamos falar de Jesus para ele. E meu irmão, eu falei de Jesus. E ele só fazia assim, irmão. Sério. Não tinha nenhuma expressão. Eu falei, meu Deus... E eu falei de Jesus, falei meu testemunho, preguei. Ele não mexia nem a boca, Claudinei. Aí eu falei, ô amendoim, vai você. Eu não dou conta não, meu irmão. E o amendoim começou a falar da vida dele, do testemunho dele. Falou de Jesus. Leu a Bíblia. E o homem assim, ó, quieto. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa casa? Aí eu falei, ô amendoim, vamos fazer o seguinte. Ó, o não a gente já tem. Vamos fazer um apelo? Vamos ver se ele aceita Jesus. Aí eu falei para ele assim, meu senhor, nós estamos aqui, a gente quer fazer um apelo. O senhor quer entregar a vida para Jesus? E ele só me olhando. Se o senhor quiser entregar a vida para Jesus, o senhor repete uma oração comigo. Aí eu falei assim, o senhor quer Jesus? Repete assim, Senhor Jesus. Aí eu fui percebendo, foi a primeira vez que ele abriu a boca. E ele tentou, e ele falou, irmãos. Ele falou, mas ele tinha muita dificuldade de falar. Senhor Jesus. E ele foi repetindo a oração inteira. Repetiu a oração, eu fiquei muito feliz. Falei, uau, que maravilha. Aí quando ele aceitou Jesus, chega a irmã. Aí fui descobrir que era o pai dela. Ah, meu pai que está aqui, legal, os meus filhos, tal. E aí, que legal que vocês estão aqui. Cadê a Tânia? A Tânia não pôde vir. E aí falou, vamos fazer um café. Eu falei, irmã, nós estamos muito felizes que a gente está aqui na sua casa, porque a gente acabou de falar de Jesus para o seu pai, e o seu pai acabou de orar, entregando a vida para Jesus. Ela falou assim, como? Aí ela senta no sofá, meu pai, como que meu pai aceitou Jesus? Eu falei, eu falei de Jesus bastante, depois o amendoim falou bastante, nós fizemos um apelo, e aí eu pedi para ele orar, ele orou, e fez a oração de entrega. Ela falou assim, não acredito. Eu falei, verdade. Eu falei assim, não pode. Eu falei, foi, aconteceu. Ela falou assim, meu pai é surdo, como é que ele ouviu e orou? Meu irmão, quando Deus quer fazer a obra, meu irmão, até surdo ouve, meu irmão, até surdo fala. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo vai te levar a viver experiências tremendas, meu irmão, para pregar para surdo, para cego. Tem gente que vai ressuscitar nessa cidade. Mas eu preciso, meu irmão, ter sensibilidade para ver aonde Deus está querendo me levar. Eu não posso entrar nas portas onde Deus não está querendo me levar, irmão. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a direção do Espírito. E quando o Espírito Santo falar com você, meu irmão, obedeça. Vá, meu irmão. Faça a vontade do Senhor. Viva as experiências extraordinárias para você contar para toda a eternidade. Primeira marca, meu irmão, de um discípulo que multiplica no poder do Espírito, qual que é? Sensibilidade. Segunda marca, obediência. Meu irmão, você sabe por que Deus muitas vezes... Você já ouviu? Tinha umas irmãs lá na igreja que era impressionante. Todo dia elas falavam assim, mas Deus falou comigo. Mas Deus falou comigo. E eu falei, meu Deus, o senhor fala com a irmã todo dia e comigo não fala. Aí busquei meu discipulador, falei assim, ô Benê, por que tem gente que Deus fala e comigo assim fala raramente? Aí ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, William, é o seguinte, Deus só fala com a gente quando Ele vê no nosso coração disponibilidade para obedecer. Enquanto você não estiver preparado para obedecer, Deus não vai falar com você. Eu falei, eita Deus! Ei, irmão, se você não está disposto a obedecer o Senhor, por que o Espírito Santo vai dar a direção para a tua vida? Qual que é o segredo? Se renda. Fala, Deus, eu quero viver os teus sonhos, os teus projetos. Eu não sei o que o Senhor vai fazer da minha vida. Esse é o segredo, irmão. Se você tem um coração rendido, prostrado, aberto, disponível, se prepare, porque Deus vai falar com você. E quando Deus falar, obedeça. Mesmo que Ele faça uma mudança aí radical na sua vida, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Amém? Terceira marca, meu irmão, que nós aprendemos aqui no texto
é conectividade. Primeiro é sensibilidade, segundo obediência, terceiro é conectividade. Eu não estou falando de Wi-Fi, tá, irmãos? Que as pessoas chegam na casa dos outros, já ficam falando, cadê a senha do Wi-Fi? Não estou falando disso não. Estou falando de você se conectar na vida das pessoas. Se eu quero fazer discípulos, eu preciso entrar na vida das pessoas, no mundo das pessoas. E Filipe dá uma aula para nós nesse texto de como nós podemos entrar na vida das pessoas, como podemos nos conectar na vida das pessoas. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e o que ele fez aqui em primeiro lugar? O que ele fez? Ele perguntou, certo? Você quer entrar no mundo das pessoas? Fique ligado, ó. Perguntas. Olha a pergunta que Filipe fez. O senhor não entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Então, se eu quero me conectar com as pessoas, se eu quero me conectar com as pessoas, pode passar, queridão. Se eu quero me conectar com as pessoas, eu preciso, meu irmão, fazer perguntas. Pode passar, querida. Aí, por gentileza, travou? Olha ali, o eunuco estava lendo essa passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, e sua humilhação foi privado de justiça. Quem poderá falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Pode passar. Aqui, irmão, nós aprendemos com Filipe. Eu vejo alguns irmãos anotar, parabéns. Aqui uma aula que Filipe dá para nós, irmão. Você quer entrar no mundo das pessoas? Faça perguntas para ele. Eu estava num hotel, num determinado estado do país, e aí eu entrei naquele hotel, e eu vi o atendente lá do hotel. Sabe aquela pessoa que está triste, desanimado? Se olhar para o rosto dele assim, eu falei, meu Deus, esse menino está mal. E aí eu me apresentei e comecei a tentar fazer amizade com ele, fazer amizade e tal. Aí eu fui pregar na igreja, voltei à noite, como é que você está, tal. Eu falei, ó, vou começar a orar por você. Ele falou assim, ora mesmo, estou passando luto. Aí fiquei alguns dias lá naquela cidade, naquele hotel. E aí chegou um dia que estava a recepção toda vazia. Eu falei, é hoje. Cheguei lá nele, falei, e aí queridão, como é que você está, tal. Você falou que era para me orar por você, você tem algum pedido específico? Então, aí ele contou uma história, uma tragédia, uma morte que aconteceu, e ele estava muito derrubado, arrasado. Eu falei assim, você conhece Jesus? Eu falei, eu já fui na igreja. Aí eu falei assim, eu não estou querendo falar aqui de igreja, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Relacionamento com Jesus? Às vezes eu ia numa igreja. Não estou falando de ir na igreja. Eu estou falando se você conhece Jesus. Ele falou assim, como assim? Eu falei, Jesus é uma pessoa, Jesus é Deus. Aí comecei a falar do evangelho para ele. E aí, meu irmão, isso deve ter demorado assim uns 5 minutos. E fui entrando na vida dele, através dessa pergunta, como está o seu relacionamento com Jesus? Foi a pergunta de abertura, que muitas vezes você vai fazer perguntas às pessoas, as pessoas querem trazer para a religião, mas eu sou isso, mas eu ia na igreja tal, quando eu era criança, minha mãe, meu pai, não, traga ele para uma pergunta em Jesus. Como é que está o seu relacionamento com Jesus? E ali falei do evangelho para ele, eu falei, você não quer entregar a vida para Jesus? Ele falou, quero. Você pode orar comigo? Meu irmão, na recepção do hotel. E ali eu oro com ele, ele confessa Jesus, ele entrega a vida para Jesus, meu irmão. E aconteceu uma festa no céu. Liguei para o pastor da igreja, passei o contato dele, e o pastor falou, William, pode deixar, nós vamos cuidar dessa vida. Então, irmão, faça perguntas. Às vezes nós encontramos as pessoas, falam, que frio hoje, né? Está chovendo. Irmão, faça perguntas que levem para Jesus. A melhor pergunta que eu vi, Marcelo, na vida é, como está o seu relacionamento com Jesus? Essa é uma pergunta incrível. Aqui Filipe fez uma pergunta, o eunuco estava lendo a Bíblia e perguntou assim, você sabe o que você está lendo? E o eunuco responde, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Aí, irmão, guarda essa informação. Primeiro, eu faço perguntas. Segundo, eu descubro necessidades. Está entendendo?
eu quero me conectar no mundo das pessoas, eu faço perguntas. A pergunta me leva a uma necessidade. A necessidade do eunuco era que alguém explicasse a Bíblia para ele. E aí Filipe pega aquele texto e começa a explicar a palavra. Então, querido, Filipe dá uma aula para nós de como nós podemos nos conectar no mundo das pessoas, fazendo perguntas, descobrindo necessidades e sendo a resposta, meu irmão, para a necessidade das pessoas. Querido, esse é o segredo. E o grande segredo que a gente aprende aqui no texto, isso aqui é muito importante que eu vou falar aqui para vocês, meu irmão. No versículo 31, ele convidou Filipe para subir na carruagem e sentar ao seu lado. O que isso aprende? Muitas vezes nós vamos evangelizar, discipular pessoas, e nós nos colocamos numa posição de superioridade. Mas eu sou crente, eu sou salvo, eu sou líder. Ei, você quer evangelizar alguém? Senta ao lado, compreenda as pessoas, ame as pessoas, seja empático, sofra a dor daquela pessoa ali, meu irmão. Nós precisamos parar de achar que nós somos, meu irmão, a única coisa que nós temos melhor do que as pessoas que não conhecem Jesus é porque Jesus nos alcançou primeiro, que o sangue de Jesus nos perdoou de todo pecado, mas nós continuamos pecadores do mesmo jeito. A única diferença é que agora nós somos pecadores perdoados, só isso. Mas a mesma carne, a mesma natureza pecaminosa, meu irmão, está lá. Se nós não mortificarmos os nossos pecados, cada dia nós vamos nos parecer exatamente como as pessoas do mundo. Então eu preciso ser empático, irmão. E o que eu acho interessante aqui, que Filipe, meu irmão, ele não se constrangeu, porque o eunuco era o cara, ele era o ministro da fazenda da Etiópia. Meu irmão, Deus às vezes vai levantar oportunidade para você, talvez pessoas muito importantes na sociedade. Não tenha medo, é Deus que está abrindo a porta para você. Vai. Era um ministro, era alguém muito importante. O Filipe era o diácono, era o pastorzinho lá, meu irmão, desconhecido. Mas quando Deus abre a porta, meu irmão, quando Deus chama, estava na agenda do céu essa conexão. O Espírito Santo que fez a conexão, tirando ele lá de Samaria, levando ele lá para uma estrada deserta, para se conectar na vida do eunuco. Você está entendendo? Faz sentido para você? Faz sentido? Faz sentido? Qual que é a primeira marca do discípulo que multiplica no poder do Espírito? É sensibilidade. Segunda é obediência. Terceira é conectividade. Olha aqui para mim. Essa semana ainda, Deus vai falar com você. Deus vai direcionar pessoas para você. Obedeça. E quando você chegar a essa pessoa, lembra da estratégia de Filipe. Faça perguntas, descubra necessidades e seja empático. E a quarta e última, meu irmão, a quarta e a última marca. Primeira, sensibilidade. Segunda, obediência. Terceira, conectividade. Quarta, intencionalidade. Às vezes a pessoa dá abertura para falar de Jesus e a gente vai falar do futebol, da política. Nós vamos falar de outras coisas. Não, meu irmão, Filipe, quando ele viu a oportunidade, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou, meu irmão, a partir do futebol, foi isso? Ele falou da política. O que Filipe fez? Anunciou-lhe o quê, meu irmão? As boas novas de quem? O que ele mostrou aqui? Intencionalidade. Deu oportunidade, meu irmão. É legal falar da igreja, é legal falar do PGM, mas tem um momento, meu irmão, que você tem que falar de Jesus. Uma das melhores maneiras de você falar de Jesus é falar aquilo que Jesus fez na tua vida. Nós treinamos numa oficina de evangelização discipuladora aos discípulos em 1 minuto dar o testemunho dele. Nós temos um treinamento específico para te capacitar para que você fale o seu testemunho, como era a sua vida antes, como Jesus entrou na sua vida e como é a sua vida hoje em 1 minuto. Deixa eu te contar essa experiência. Antes do ministério, eu trabalhava num órgão do governo e era uma segunda-feira.
E eu cheguei naquela segunda-feira e eu fazia a verificação do livro ponto. Fulano veio. Ué, cadê o Sebastião? Sebastião não veio. Cadê o Sebastião? Vocês viram o Sebastião? Não, ninguém viu o Sebastião. Aí, vi que o Sebastião não chegou, ligo na casa do Sebastião, falo, ó, eu sou aqui da repartição, tal, percebemos que o Sebastião não veio, com o que eu estou falando? Ah, eu sou a filha do Sebastião. E aí ela fala para mim, meu pai morreu no sábado. E ontem nós enterramos meu pai. Meu irmão, que vergonha. Que vergonha. Primeiro, porque eu não soube, ninguém lá no trabalho ficou sabendo da morte dele. Primeira vergonha. Segunda vergonha, eu nunca falei de Jesus para o Sebastião. Eu dei os sentimentos lá para ela e fui para o banheiro, Jean, chorar. Chorar, irmão. Falei, puxa vida. Chorar pela morte do amigo, mas principalmente chorar porque eu nunca chamei nem o Sebastião para ir na igreja, nem para ir no meu pequeno grupo, na célula. E ali, meu irmão, chorei e falei, Deus, não permita mais que esse negócio aconteça. Irmão, olha aqui para mim. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos, um dia. Nós não sabemos. Nós não sabemos se nós continuaremos vivos ou as pessoas que convivem com a gente continuarão. O Sebastião está totalmente saudável, meu irmão. Menino magro, tranquilo. E ó, de repente, a gente nem sabia que tinha alguma doença. Por isso, irmão, que o Espírito Santo encha o nosso coração de compaixão pelos perdidos. Que o Espírito Santo enche o nosso coração pelas pessoas que estão afastadas do Evangelho. Que o Espírito Santo, meu irmão, acenda no nosso meio uma paixão, uma compaixão pelas pessoas que precisam de Jesus. E quando aproveitar a oportunidade, meu irmão, fale de Jesus, fale do amor de Jesus, fala, meu irmão, que Ele deu a vida dele lá na cruz, o Calvário. Jesus deu a vida dele, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas Jesus voltará. Seja intencional, meu irmão. Seja intencional. Nós precisamos ser intencionais. Filipe, meu irmão, ele foi muito intencional. Nós entendemos aqui três intencionalidades na vida de Filipe. Ele começou com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas novas, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água, que me impede de ser batizado. Olha aqui, meu irmão, isso aqui é uma das frases mais lindas de toda a Bíblia. Diz Filipe, você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aqui nós percebemos, pode passar, queridão, pode passar. Nós percebemos, Filipe vivia, pastor André, uma intencionalidade como estilo de vida. É muito claro isso. A intencionalidade, ele vivia como estilo de vida. Só que aqui, presta atenção, ele foi intencional para anunciar Jesus. Olha, o texto não diz quantas horas eles ficaram na carruagem, não fala, o texto não dá margem. Há alguns teóricos, alguns teólogos, historiadores dizem que provavelmente foram algumas horas, porque da estrada deserta não havia água, até chegar no lugar onde havia água, era bem lá no sul de Israel, quase na divisa com o Egito. Para fazer esse trabalho da carruagem, talvez foram algumas horas. Essa é a melhor versão, a melhor explicação que eu digo. Então não foi uma conversinha de 5 minutos não, meu irmão. Ele conversou com aquele eunuco, passou provavelmente o dia inteiro conversando com o eunuco, conversando, falando do Evangelho. O texto diz que ele começou a apresentar Jesus a partir daquilo que o eunuco estava lendo, mas não fala quais as outras passagens que ele usou. Mas foi tão impactante, ele foi tão intencional, que quando o eunuco viu uma água, uma lagoa, um rio, um córrego, alguma coisa que tivesse água, ele falou, olha, aqui tem água, que me impede de ser batizado? E Filipe, meu irmão, cheio do Espírito Santo, ele falou, se você crê, se crê de todo o coração, você vai ser batizado. E ele falou, eu creio. Então ele foi intencional para anunciar o Senhor Jesus, e foi intencional para batizar. Aqui a gente aprende, meu irmão, que nós precisamos cuidar das pessoas em todo o processo. Em todo o processo eu preciso evangelizar, eu preciso discipular, levar a pessoa para o batismo.
continuar discipulando a pessoa. E o texto, meu irmão, ele mostra essa intencionalidade. Eu preciso ser muito intencional. E isso faz toda a diferença. Eu tinha um vizinho que morava do lado do meu apartamento. E depois eu descobri que esse vizinho usava drogas, irmãos. E ele fumava maconha. E o cheiro da maconha era terrível. Terrível. E eu comecei a orar: Senhor, leva esse homem daqui. E Deus falou assim: não, eu trouxe aquele do seu lado para você ganhar ele para mim. Eu falei: não, Senhor, não, papai. Rapaz, foi uma das pessoas mais resistentes do evangelho que eu já vi. Quando eu ia falar de Jesus, ele falou: opa, você quer ser meu amigo? Não fale de religião, política e futebol. Eu falei: mas como é que é isso? Não fale para mim de religião, eu sei que você é crente, não fale para mim. Mas aí o Espírito Santo falou assim: anuncia, fala de Jesus. Mas como que eu vou falar? Aí eu combinei com a esposa, eu falei: vamos ganhar ele pelo estômago. A Tânia fazia uma lasanha, irmão, e o cara gostava de lasanha com frango. E no domingo eu falei: Léo, a Tânia fez uma lasanha, vem aqui em casa comer. E ele falou assim: meu sonho comer a lasanha, comer essa lasanha. E aí, meu irmão, ele usava um boné. O único momento que ele aceitava que eu fizesse uma oração era na hora do almoço. Era muito engraçado, ele tirava o boné, colocava o boné no meio, colocava as mãozinhas assim e falava assim, e permitia orar. Aí eu entendi que era a única oportunidade que eu tinha de falar de Jesus para ele. Aí eu aprendi naqueles dias a fazer a oração evangelizadora, irmão. Você já ouviu falar na oração evangelizadora? Senhor, damos graças a Deus por esse alimento, obrigado por essa lasanha, por esse frango, obrigado porque o vizinho está aqui com a gente, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí eu usava os momentos da oração, meu irmão, para evangelizar. Era a única alternativa que eu tinha, não tinha outra coisa. E aí foi passando o tempo, ele resistente o evangelho, a gente continuou orando, a esposa se converte. E aí ela começou a orar também, batalhando por ele. E aí chegou um dia que ele mudou do apartamento dele, nós fomos morar em outro lugar também. E aí ele chegou um dia, o carro dele quebrou. Lembra da necessidade? Fala, Léo, o que aconteceu? O carro quebrou, está na oficina, não sei se vai ficar pronto hoje. Você pode levar meus filhos no colégio? Eu falei: meu sonho, queridão, meu sonho é levar seus filhos no colégio. E eu falei para ele: olha, se não ficar o carro pronto à tarde, é meu sonho também levar os filhos de volta. Ele falou: você faz isso? Eu falei: meu sonho é fazer isso. E aí, irmão, chegou no final da tarde, ele me liga e falou assim: o carro não ficou pronto, pode deixar, meu irmão, meu sonho é levar seus filhos para casa. Chego lá na casa com os meninos, e ele estava na frente da casa dele, altamente constrangido. Ele falou assim: cara, não pode, você é muito amigo, como é que você faz um negócio desse comigo? Ele falou assim: você não quer entrar e comer uma pipoquinha? Eu falei: meu sonho é comer uma pipoquinha. E ele gritou lá da frente: bem, faz uma pipoca que o William vai entrar. E aí entramos lá na sala, meu irmão. Já tinha passado vários anos, e a gente só orando. Depois de muitos anos, ele sentou na sala, colocou a mão no meu joelho e falou assim: rapaz, eu estou muito constrangido. Você é um crente muito legal, porque todos os crentes que eu conheço é muito chato. Os caras são muito chatos, pegajosos. Você é um cara legal. Aí ele fez a pergunta que eu queria ouvir há muito tempo. Ele falou assim: mas você sempre foi assim? Eu falei: agora. Era a pergunta que eu queria, irmão. Você sempre foi assim? Eu falei: não, queridão. Aí fui contando minha história. Eu não tenho tempo para contar meu testemunho hoje aqui, meu irmão. Mas você queira acreditar ou não. Eu estava falando para os meninos aí no sábado que eu fui um protótipo de baterista de uma banda de heavy metal. Então você pode imaginar de onde que eu vim. Do mundo que Deus me tirou. Então Deus me tirou lá do lamaçal mesmo. E fui contando minha história para ele. Fui contando como Jesus me alcançou. Fui contando como Jesus foi me curando, me transformando. Eu não fiz apelo. Chegou no meio do testemunho, ele tem 1,90 m mais ou menos. Ele se ajoelha na sala dele, levanta as mãos para os céus e começa a confessar os pecados dele, irmão.
eu não pedi em nenhum momento para ele confessar pecado, eu não pedi para ele se ajoelhar, eu não pedi para ele fazer oração, e ele gritava, pastor André: Senhor, me perdoa, porque eu estou usando drogas, Senhor, me perdoa que estou fazendo mal para minha família, Senhor, me perdoa. Começou a gritar e clamar: Deus, Deus, Deus. E ali, meu irmão, eu não fiz apelo, coloquei a mão na cabeça dele e falei: Senhor, confirma esse testemunho público, liberta ele. Meu irmão, naquela noite ele foi liberto das drogas, ele nunca mais usou drogas. Em nome de Jesus, meu irmão, nunca mais ele usou drogas. Comecei a discipular ele, levei ele para o batismo. Depois que ele foi batizado, ele me abraçou e falou assim: William, onde é que fica? Eu fiquei sabendo que tem tal de seminário teológico. Eu falei: quando a pessoa quer ser pastor, é isso, eu quero me preparar, quero ser pastor. E ele falou: onde que é? Eu falei: tem um seminário tal, vou fazer esse aqui mais perto da minha casa. Fez lá 4 anos de teologia. E aí, meu irmão, faltando alguns dias para a formatura dele, ele me liga: William, sábado é a minha formatura, você vai lá na formatura? Eu falei: meu sonho lá na tua formatura. E está lá, meu irmão. Chamaram o nome dele lá na frente, e ele recebeu a formatura. Passou alguns dias, a igreja, eles não estavam mais na nossa igreja, estavam numa outra igreja lá em Campo Grande. E aí lá na outra igreja, o pastor convida ele para ser um dos pastores daquela equipe. E passou um tempo, eu estava lá na ordenação do nosso querido pastor Leonardo. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena investir, meu irmão. Vale a pena investir em vidas. Vale a pena. Nós aprendemos aqui as 4 marcas que nós encontramos do discípulo que multiplica no poder do Espírito. Eu gostaria que você olhasse para essa tela. E qual dessas 4 é a marca que ainda você precisa crescer? É sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, ouvir a direção do Senhor, o impulso do Senhor. Eu conheço muita gente que tem bastante sensibilidade, mas quando vai obedecer não está disposto. Às vezes, meu irmão, tem pessoa que é sensível, que é obediente, mas não consegue se conectar na vida das pessoas. É cheio do Espírito Santo, meu irmão, mas se você sabia, presta atenção nisso que eu vou dizer: 66% dos crentes evangélicos nunca fizeram um discípulo para Jesus. Ou seja, de cada 3, 2 nunca evangelizaram e discipularam alguém. Só 1/3 dos crentes que já um dia teve a oportunidade de levar alguém a Jesus e fazer um discípulo. Nós não estamos nos conectando na vida das pessoas, nós estamos vivendo o nosso mundinho. E às vezes o PGM, meu irmão, se fecha. O PGM, meu irmão, ele fica uma panela de tampa fechada. O PGM, a célula tem que ser uma panela de tampa aberta, para nós nos conectarmos na vida das pessoas. Ou talvez, onde eu preciso melhorar é na intencionalidade. Querido, presta atenção no que eu vou dizer. Você não vai para a padaria para comprar pão. Você vai para a padaria para fazer discípulos e também comprar pão. Você vai no mercado, meu irmão, não apenas para comprar as coisas lá para a sua semana, para o seu mês. Você vai no mercado, meu irmão, para encontrar discípulos de Jesus lá no mercado. É olhar os momentos que você está vivendo na vida, as oportunidades lá no seu trabalho, para você ser intencional e multiplicar discípulos. Deus falou com você? Deus falou com você nessa noite? Falou? Vira ali, queridão, vira ali o próximo. O que Deus ministrou no seu coração? O que Deus falou com você? Aquilo que Deus falou com você, eu quero fazer um pedido para você. Entra lá no meu direct, fala para mim aquilo que Deus falou com você nessa noite. Pode dar um feedback lá, eu quero ouvir o que Deus falou com você nessa noite. Eu quero convidar você, meu irmão, a colocar a tua vida agora na presença do Senhor. Colocar o teu coração na presença dEle. Colocar a tua vida, meu irmão, e falar assim: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida nos próximos anos. O Fernandinho está chegando. Deus está querendo levantar uma geração de homens e mulheres que vão ganhar essa cidade para Jesus. Dourados é do Senhor Jesus, irmão. Deus estabeleceu a Comunidade Batista da Paz para alcançar uma multidão, mas não é só uma multidão de membros, uma multidão de discípulos para Jesus. Deus quer te usar. Deus quer te usar, meu irmão. Aí, William, como é que eu começo a ser usado por Deus?
começa a buscar sensibilidade e intimidade com o Espírito Santo. Começa a ter uma vida aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando você começa a orar, buscar o Senhor derramar a tua vida, meu irmão, o Espírito Santo vai falando com você, vai enchendo o teu coração de graça. Deus está querendo levantar uma geração de homens e mulheres, meu irmão, que são sensíveis a ouvir a voz do Espírito. E é nessa caminhada com o Espírito Santo que Ele vai, meu irmão, nos capacitando a obedecer. É nessa caminhada com o Espírito Santo, meu irmão, que Ele vai nos capacitando a nos conectar com a vida das pessoas. Deus vai colocando graça, compaixão no nosso coração pelos perdidos. Irmão, o Espírito do Senhor está nesse lugar, nessa noite, meu irmão, levantando homens e mulheres para viver realidades sobrenaturais nos próximos anos. A pergunta é: você quer viver isso? Você quer ser um homem direcionado pelo Espírito, uma mulher direcionada pelo Espírito, uma mulher onde Deus vai falar assim: fica quieta agora, agora fala, agora anuncia, mas agora anuncia com a tua vida. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito. Você quer viver isso, meu irmão, na tua vida? Você quer viver? Você quer sair daqui nessa noite e falar assim: Pai, eu quero viver um novo ciclo na minha vida. Eu quero sair daqui nessa noite, meu irmão, quero começar um novo ciclo na minha vida. Nossa vida é constituída por ciclos. Ciclos que encerram, ciclos que começam. Deus quer começar um novo ciclo na tua história. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé. Deus falou com você nessa noite? Deus falou? Quem Deus falou? Levanta a tua mão. Vai dizendo para Ele: Pai, o Senhor falou comigo. Os céus estão abertos sobre essa igreja, irmão. Os céus estão abertos sobre esse lugar. Deus ministrou no seu coração. Deus falou com você. E agora Deus quer completar essa obra na sua vida. Deus quer completar essa obra no seu coração. Deus, meu irmão, quer derramar unção sobre a sua vida, para que você saia daqui nessa noite, meu irmão, compreendendo que Ele está te chamando, meu irmão, para que você venha viver coisas extraordinárias, experiências extraordinárias. Deus está te chamando para viver um novo ciclo na presença dEle. A pergunta é: você quer viver isso? Se você quer viver, levanta tua mão, mostra para Deus: eu quero viver um novo ciclo. Você quer viver um novo ciclo? Levanta a mão, tua mão, levanta tua mão bem alto. Levanta tua mão bem alto. Vem aqui na frente agora e dizer para o Senhor: Pai, eu quero começar um novo ciclo. Aqui é o altar, meu irmão, onde você vai dizer para Ele: Senhor, eu quero começar um novo ciclo na minha vida. Eu quero começar um ciclo na minha história. Senhor, eu quero. Talvez você olhe para alguma dessas marcas e fala: Senhor, eu preciso mais sensibilidade. Talvez Deus já falou algum tempo atrás. Deus falava com você claramente, e tem passado um tempo, meu irmão, e você não tem ouvido a voz do Senhor como você ouvia antes. Deus quer restaurar, meu irmão, essa intimidade contigo. Talvez você foi uma mulher, meu irmão, que orava e viu coisas sobrenaturais acontecendo no teu passado, e agora, meu irmão, talvez essa experiência está se apagando, e Deus está falando: eu quero reacender a chama. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Uma irmã muito querida, na hora do almoço, aqui no final do encerramento, ela falou assim: William, ora pelos solteiros, ora pelos solteiros. Cadê os solteiros aqui? Cadê os solteiros? Cadê os solteiros? Solteiro. Vem aqui na frente, solteiros. Vem aqui, quero orar por vocês. Quero orar pelos solteiros. Vem aqui na frente. Vem os solteiros aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui perto da Cris. Vem solteiros, solteiras, solteiros. Quem é casado aqui? Casado. Tá com a esposa aí? Tá com a esposa? Tá com a esposa? Vem consagrar o seu casamento aqui na frente. Nós vamos orar pelos solteiros, orar pelos casados. Traga aí sua esposa. Ó, os solteiros vieram animados aí, ó. Olha aí que bênção. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu chamar os pastores para ver aqui em cima, pode ser? Os pastores estão aí, pastor André, pastorzão da juventude, Jonathan, Claudinei, quem mais? Tem mais pastor aí? Sobe aqui, irmão. Ó, presta atenção.
Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 fala que no ano do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E quando ele viu a imagem, os anjos estavam ali, os querubins com as suas 6 asas. E ali, meu irmão, os anjos diziam: santo, santo, santo. E os umbrais das portas tremeram. E aconteceu uma movimentação sobrenatural. E aí, quando estava acontecendo aquela movimentação sobrenatural, Isaías fala que um anjo sai lá do altar com uma brasa viva, uma brasa. E aquele anjo vem e toca em Isaías. Isaías foi curado, foi perdoado. E depois que Isaías foi curado e perdoado, aí você vê a voz da Trindade dizendo: a quem nós enviaremos? Isaías levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor, me envia. Tem anjos, meu irmão, saindo lá do altar com brasas vivas para tocar na tua vida hoje. Tem anjos, meu irmão, que estão saindo lá do altar com brasas vivas, meu irmão, para mudar a tua história. Tem anjos, meu irmão, da mesma maneira que Deus fez lá com Isaías, Deus quer fazer nessa noite. Anjos que vêm lá do trono, lá do altar com brasas vivas. Começa a orar, começa a falar com Deus. Começa a colocar o seu coração na presença dEle. Começa a declarar: Pai, eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para nós. Ah, papai amado, me toca, Senhor. Que brasas vivas do altar, Senhor, venha me tocar nessa noite. Oh Deus, como o Senhor fez com Isaías. Oh Pai, vem nos curar, vem nos libertar nessa noite. Pai, nós clamamos a Ti pela ação sobrenatural do Teu Espírito. Da mesma forma que o anjo falou ali com Filipe, papai, da mesma forma que o Espírito Santo falou com Filipe, fala, Senhor, com o Teu povo. Tira toda surdez espiritual, todo bloqueio, toda incredulidade, tudo aquilo que impede os Teus filhos, oh Pai, de ouvir o Senhor de maneira clara. Ah, papai, quando o Senhor derramar, oh Pai, quando o Senhor falar, dá a direção. Que o Teu povo, Pai, seja o povo mais obediente da face da terra. Levanta uma geração de discípulos, oh Pai, obedientes à direção do Senhor. Ensina, Pai, a comunidade Batista da Paz a se conectar, ó Pai, com as pessoas da cidade. Que multidões sejam alcançadas em nome de Jesus. E que não falte a unção, o poder do Teu Espírito, Pai. Não falte, ó Pai, o Teu poder para os Teus filhos, ó Pai, intencionalmente anunciar Jesus. Coloca a mão no teu coração aí. Deus quer tratar o teu coração nessa noite. O anjo do Senhor vai trazer lá do altar uma brasa viva para tratar o teu coração. Tem mágoa, tem frustração. O que está impedindo? Ei, o que está impedindo você viver o sobrenatural de Deus? Isaías, ele falou: olha, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. O problema ali de Isaías, o pecado de Isaías era a sua língua. Talvez o seu problema não seja a sua língua, talvez o seu problema seja alguma outra coisa, mas essa é uma noite de libertação. O Senhor está querendo te libertar. O Senhor, confessa para Ele, meu irmão, a tua luta, confessa para Ele a tua dor, fala para Ele, rasga o teu coração e diz para Ele: Pai, eu preciso vencer essa área. Eu preciso. O anjo do Senhor, anjos estão trazendo do altar brasas vivas estão sendo ministradas aqui sobre esse lugar. Receba, meu irmão, da parte do Senhor. Receba, meu irmão, receba o toque do Senhor sobre a tua vida. O Espírito Santo do Senhor está ministrando. O Espírito Santo do Senhor está derramando cura, graça. O Espírito Santo está te chamando nessa noite para você viver realidades diferentes. Ah, meu irmão, se renda na presença dEle, que quando você se rende na presença dEle, Deus fala. Se renda. Papai, nós queremos orar para os nossos irmãos solteiros, solteiras. Pai amado, olha para as suas filhas, suas princesas, os teus príncipes, e nós as abençoamos em nome de Jesus.
E declaramos, ó Pai, que tanto os teus príncipes como as suas princesas, ó Pai, se casarão com uma esposa, um marido do Senhor. Que eles se casem, ó Pai, com cônjuges cheios do Espírito Santo. Que a casa deles, ó Pai, seja uma casa onde o Senhor, ó Pai, manifesta os teus milagres. Abençoa, Pai, os nossos irmãos solteiras. Abençoa os nossos irmãos solteiros, Pai, que a graça do Senhor esteja sobre eles. Ó Pai, que no tempo do Senhor o Senhor venha trazer, ó Pai, a pessoa certa, as pessoas que o Senhor já tem preparado para a vida deles. Pai, quero fazer uma oração ousada agora. Eu não quero apenas que eles tenham um casamento. Eu quero, Pai, que eles tenham no futuro, venham se casar com um homem de Deus, uma mulher de Deus. E o casamento deles, ó Pai, seja um exemplo para a cidade de Dourados. Que as pessoas da cidade de Dourados olhem para o casamento deles e falem assim: eu quero ter um casamento igual. Nós não queremos apenas um simples casamento, mas um casamento cheio da Tua presença. Queremos orar também pelos maridos e pelas esposas que estão aqui nessa noite. Pai amado, restaura esse coração, restaura esse relacionamento. Repreenda, Pai, todo espírito de divórcio. Repreenda, Pai, tudo aquilo que muitas vezes tem atacado esse casamento, essa família, essa casa. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Visita esse casamento em nome de Jesus. Que essa esposa esteja apaixonada pelo seu marido. Que esse marido volte a ficar apaixonado pela sua esposa. Pai amado, abençoa. Que os casamentos aqui da CB Paz sejam casamentos, ó Pai, que são referenciais para essa cidade. Abençoamos os filhos, abençoamos os netos, abençoamos, ó Pai, os líderes de PGM. Ó Pai, que essa semana seja uma semana sobrenatural nos PGMs, Pai. Que os anjos do Senhor já estejam indo lá para as reuniões. E quando o Teu povo entrar ali na reunião, Pai, a unção do Teu Espírito já esteja lá. E quando os líderes, quando o louvor começar, eles já sintam a presença do Senhor. Traz visitantes nessa semana. Pai, levanta aqui PGMs cada vez mais saudáveis. E agora, papai, queremos orar. Pai, foi o tema dessa mensagem. Que o Senhor capacite com o Teu poder, ó Pai, os Teus filhos, as Tuas filhas, a multiplicar discípulos. Discípulos. Capacita os Teus filhos de maneira sobrenatural, papai. Que eles se surpreendam, ver a manifestação do Teu Espírito, capacitando eles a fazer discípulos para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós oramos, ó Pai, certos que o Senhor fará infinitamente mais. E nós declaramos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado exclusivamente ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor.